Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Hoje vamos continuar aqui nosso livro 2 de Biologia 2. Estamos no capítulo 6, falando sobre histologia vegetal. Na última aula, a gente aprendeu sobre os meristemas, que são tecidos indiferenciados, e hoje a gente vai falar então sobre os tecidos permanentes ou os tecidos adultos. Então, os meristemas, eles eram indiferenciados e a gente viu que eles vão se diferenciando. Após eles se diferenciarem, então, eles formam os tecidos adultos. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, os tecidos adultos também são chamados de tecidos permanentes. E hoje a gente vai falar então sobre os tipos de tecido permanente. Então, abram por favor lá na página 20, que é a partir daí que a gente vai acompanhar hoje. Livro 2, capítulo 6, página 20 de Biologia 2. Então, os tecidos adultos, eles podem ser divididos em tecidos de proteção ou de revestimento, em tecidos parenquimáticos, tecidos de sustentação da planta, tecidos de transporte, também chamados de vasculares. A gente já falou sobre esses tecidos, né? A gente falava quando classificamos a planta. Tem vasos condutores ou não, então são esses aqui, e tecidos secretores. Na aula de hoje, a gente vai conversar sobre esse primeiro tipo aqui, tecidos de proteção ou revestimento. E os demais vão ficar para as próximas aulas, tá bom? Os tecidos de proteção e de revestimento, então, eles são formados pela epiderme, pelas estruturas anexas da epiderme e pela periderme. E a sua função é a proteção contra quê? Contra danos mecânicos, principalmente a parte aérea da planta, e contra a perda excessiva de água, que foi muito importante para a conquista do ambiente terrestre. Então, a epiderme, suas estruturas anexas e a periderme, que a gente vai aprender o que é, essas três estruturas aqui juntas, elas vão colaborar para a proteção dessa planta contra os danos mecânicos e a perda excessiva de água do ambiente terrestre, tá? Que era um problema que precisou ser resolvido para a conquista do ambiente terrestre. A gente vai precisar, então, acompanhar com as figuras aqui da página 20 para entender o que está acontecendo aqui, onde se localizam as partes da epiderme e os seus anexos, tá? Então, por favor, acompanhe aqui com a figura da folha. A gente tem aqui um corte da folha, aqui a parte superior, aqui a parte inferior e tem um corte. Gente, a epiderme, onde que ela está localizada? Ela recobre as folhas, as flores, os frutos, as sementes e todas as partes das flores também. E ela também vai recobrir as raízes e os caules. E daí você vai falar assim, nossa, então recobre toda a planta, né? Porque você não falou assim, recobre toda a planta. Porque as raízes e os caules, a gente tem uma observação a fazer. A epiderme vai estar recobrindo as raízes e os caules na parte do crescimento primário da planta, quando a gente vai falar de gimnospermas e angiospermas eudicotiledôneas, ok? Quando a planta tiver crescimento secundário, ou seja, crescimento lateral, a gente não vai ter mais epiderme, a gente vai ter periderme. Então, quando tiver verdinho o caule e a raiz, aquele crescimento inicial, é epiderme. Ok? Quando tiver crescimento secundário, daí a epiderme vai ser rompida e vai ser substituída pela periderme. Então, vamos primeiro entender o que é epiderme, entender os seus anexos e depois a gente passa para a periderme. Então, como são as células da epiderme? Vamos primeiro localizá-la aqui, ó. A gente tem a epiderme aqui na parte de cima, olha aqui, epiderme. Essas células aqui, ó, tá meio laranja. E essas células de baixo? Gente, se elas não estão em verde, são células que não têm clorofila. Elas são células que a gente chama de compactas, então apertadinhas, e elas são justapostas. Já aprendemos células justapostas, ou seja, uma ao lado da outra. Não tem espaço entre essas células, elas são certinhas uma do lado da outra, justapostas, isso que isso significa. E elas são variadas em seu tamanho. Geralmente elas são pavimentosas
e uma do lado da outra, poliédricas, né? Bem assim, certinho uma do lado da outra aqui. Por quê? Se ela tem a função de revestir e proteger, ela tem que formar uma camada compacta aí. E geralmente é uma camada uniestratificada, uma única camada de células, como a gente pode observar aqui, né? Não tem duas camadas dessas células, é uma só. Então, se a gente for aqui, uma só. Então, uma camada embaixo é outro tipo de célula. E aqui embaixo também a gente pode ver uma única camada de célula e aqui para dentro da planta, né, da folha, nesse caso aqui, é outros tipos celulares, tá bom? Então, a gente fala que são células compactas, justapostas, uma bem ao lado da outra, e geralmente é uma camada só. Então, a gente fala que é uniestratificado, tá bom? E daí a epiderme tem importantes funções. Ela pode, né, exercer a função de absorver aí gases, ela colabora nas trocas gasosas, ela também vai ser responsável pela transpiração da planta, ela vai permitir a saída de vapor d'água, ela atua na defesa contra micro-organismos, ela vai evitar a perda excessiva de água através da transpiração, e é nela que vai ter alguns anexos epidérmicos, que a gente vai ver e conhecer agora quais são esses anexos epidérmicos. O nome deles são cutícula, estômatos, acúleos, pelos e hidatódios, tá bom? Vamos começar pela cutícula, que a gente pode já observar aqui nessa figura mesmo. A cutícula, ela fica logo acima da epiderme, na parte exterior, e ela não é formada por células, ela é formada por lipídios, tá bom? A gente pode observar essa cutícula nos frutos. Geralmente ela é formada por uma cera. Então, ela pode dar esse aspecto azulado, por exemplo, nas ameixas, ou, por exemplo, nas maçãs. Se você lustrar a maçã, ela dá esse aspecto brilhoso. Em algumas folhas, a gente pode observar que dá um aspecto bem brilhoso, tá bom? Ela é uma película mesmo que fica em cima das folhas, dos frutos, e ela é formada de cera, então o lipídio, ela vai impermeabilizar as folhas e os frutos, minimizando então a perda de água através da evaporação. Ela pode dar ou um aspecto brilhante ou um aspecto esbranquiçado, às vezes até mesmo azulado, tá bom? E protege então até mesmo contra o excesso de luz. Outro anexo, o anexo epidérmico que a gente falou é o estômato. Não sei se vocês já ouviram falar do estômato. Aqui na página 21 tem figuras dele, fotos, né, obtidas no microscópio. Tem fotos obtidas de diversos tipos de microscópio. Aqui na letra A é uma imagem de microscopia de varredura, então que a gente consegue observar uma imagem 3D. Aqui na letra B é uma micrografia que a gente observa do microscópio óptico. E na letra C também do microscópio óptico, só que daí é a folha em corte, como a gente está vendo aqui, em corte. Então aqui a gente observa a imagem 3D em relevo, um estômato fechado aqui em cima e ele aberto aqui embaixo. Então existem ao lado do estômato, células que controlam sua abertura e fechamento. Se controlam a abertura e fechamento, vai controlar a entrada e a saída de gases, tanto de oxigênio quanto de gás carbônico, tanto para respiração quanto para fotossíntese, e também controlam a entrada e a saída de vapor de água, evitando assim que essa planta perca excessivamente vapor de água, ou seja, água por transpiração. Aqui a gente pode ver então o estômato aqui aberto, tá bom? E aqui vai se fechando. E aqui a gente pode ver em corte, então no caso aqui tem um estômato e esse estômato está aberto. Aqui é a parte interior da folha e aqui é a parte de fora, tá bom? Aqui mostra então o estômato em si, o corte da folha, que é a parte de cima
a cutícula, a epiderme superior, aqui a epiderme inferior, um estômato aberto, mostrando que no interior da folha a gente vai ter água líquida. Aqui nesse espaço ela se transforma em água na forma de vapor e ela pode ser liberada aqui, tá bom? Os estômatos, eles podem estar tanto na epiderme superior quanto na inferior. Depende da planta, da espécie, como que cada espécie é, tá bom? Geralmente eles estão mais localizados na epiderme inferior, mas depende. E geralmente podem ser encontrados cerca de 10.000 estômatos por centímetro quadrado da folha, tá? Então, uma curiosidade aí para a gente saber, ok? Um outro anexo que a gente tem chama acúlios. A gente pode virar aqui na página 22. Tenho certeza que todo mundo já viu os acúlios, só que não sabia que eles chamavam assim. São os que a gente chama de espinho da roseira. Só que eles não são espinhos, gente, eles chamam acúlios. Eles são facilmente destacáveis. Eles servem, então, para a proteção dessa planta contra o ataque de predadores, tá bom? Então, tá aqui, acúlios. E também existem pelos. Os pelos são projeções da epiderme, também podem ser chamados de tricoma. E daí, dependendo de qual é a espécie da planta, esses pelos têm uma função diferente. Por exemplo, os pelos, eles podem ter a função de reter a umidade. Algumas plantas têm pelos na superfície das suas folhas para reter a umidade. Quando essa planta evapora, né, o seu vapor de água, esse vapor pode ficar retido na superfície da planta e daí impede que essa planta resseque tão rápido. Outras plantas, como por exemplo a urtiga, elas têm esses pelos e esses pelos, então, tem aqui uma glândula que injeta substâncias tóxicas. E daí a pessoa fica, então, ou os animais, como é uma substância tóxica, dá uma alergia, alguma coisa, então o animal não ataca mais aquela planta, né? Dá uma alergia e ele não vai se alimentar daquela planta, alguma coisa assim. Então, para que a planta se defenda, é uma forma de defesa do ataque de animais. Outras plantas, como por exemplo o algodão, os pelos vão fazer com que a semente, o fruto, seja disperso. Então, para dispersão das sementes, e a gente já aprendeu em angiospermas como é importante a dispersão das sementes. Outros casos, por exemplo, na raiz nós temos pelos, são pelos absorventes, então vai auxiliar na absorção de água e de sais minerais. Então os pelos em si podem ter diversas funções, depende aí de qual é a espécie e de que tipo de pelos que nós estamos falando. Mas todos eles são projeções da epiderme, ok? E a gente tem também os hidatódios. Os hidatódios são estômatos que a planta não tem mais o controle da abertura e do fechamento. São só algumas espécies que os têm. E daí, o que acontece? Essas espécies sofrem um processo que a gente chama de gutação. Elas ficam com gotinhas aqui, ó, na superfície das suas folhas, quando elas absorvem água em excesso. E daí elas precisam jogar fora essa água também. E daí elas ficam com essas gotinhas. Esse processo pode ser chamado, então, de gutação ou sudação. Não são todas as plantas que fazem isso, são só algumas espécies, tá bom? Para a gente finalizar a aula de hoje, vamos então falar sobre a periderme. A periderme, ela surge então nas plantas que têm crescimento secundário, ou seja, gimnospermas e algumas espécies de angiospermas, principalmente eudicotiledôneas, que tem o crescimento secundário, que a gente falou, né, o crescimento lateral. Então a gente tem as células do meristema que são desdiferenciadas. Elas eram células adultas, se desdiferenciaram para ter o crescimento secundário. E o que acontece? Nessa desdiferenciação surge o que a gente já falou na aula passada, o felogênio e o suber. E quando há esse crescimento do interior da planta para gerar mais parênquima e mais vasos condutores, há o rompimento da epiderme e surge então o suber. E daí a gente vai ter que esse suber também pode ser chamado de cortiça.
Essas células vão ter na sua parede celular um lipídio, que é chamado de suberina, e é por isso que recebe, né, essa parede recebe o nome de suber. Essa suberina, ela é um lipídio impermeabilizante, e isso vai levar que a célula morra, e daí o citoplasma vai ser substituído por ar. Por isso, como a célula morreu, o tronco da árvore vai ter essa cor amarronzada, porque está morto, essa parte da árvore morreu. E como essa parte está morta, a gente vai ter pedaços, né? Passagem de ar. Esses locais onde a gente vai ter passagens de ar, essas pequenas fendas que se abriram, vão receber o nome de lenticelas. E são essas partes que permitem a passagem do ar é que vai ser responsável pelas trocas gasosas do caule com o meio ambiente. A gente pode ver aqui na página 23 um corte de um tronco de árvore que nos permite ver aqui, ó. A gente tem aqui a periderme, ó. Toda essa parte aqui é a parte morta da periderme, tá bom? E daí a gente tem aqui o floema e o xilema, como a gente viu na aula passada, essa parte floema e xilema, tá bom? A gente já viu na aula passada. Então, nessa aula de agora, a gente está estudando aqui a periderme, tá bom? Que é essa parte do suber. E daí, então, por isso que quando a gente olha uma árvore pelo lado de fora, ela tem esse aspecto amarronzado aqui. São células mortas. Em algumas, esse crescimento vai levando até a descascar, né? Aqui ele traz pra gente o aspecto de tronco de uma árvore que dá até para ver muito bem que esse tronco está descascando. Pessoal, por hoje a gente vai parar por aqui e a gente continua na nossa próxima aula. Até mais!